Olá, vamos para o nosso 11º vídeo, abordando a revista de dezembro de 94, onde o grande destaque é, sem dúvida, a 25ª edição da Maratona de Nova York, que nós fomos pela primeira vez, não corri, e vamos abordar, inclusive chegou até, teve um encarte especial, tal a importância dessa corrida, ok? Vamos lá. A capa da edição de dezembro de 94, acabamos não conseguindo ter material a tempo para publicar na capa a Maratona de Nova York, eu não me lembro bem. Enfim, nós colocamos a esta maratona, que então era a sua segunda edição e que acontecia em São Paulo, desta vez com participação de russos. A gente vai comentar sobre isso, da importância da Maratona de Nova York para o... Muito bem. Vamos então falar esta maratona que aconteceu em São Paulo. Novamente na raia da cidade universitária, com chegada e passagens dentro do velódromo, tinha um abastecimento muito bem estruturado. O que se achava é que a prova ia ser, estava ali na disputa entre o Valmir dos Santos, que era o nosso principal destacado ultramaratonista, e os russos, que foram trazidos, foram contratados, foram convidados, pagos, obviamente, para correr. Mas na prova acabou surpreendendo, como o título está, o paranaense José Ângelo, que acabou vencendo os 100 quilômetros, e depois ele continuou participando de várias provas na distância. Mas enfim, essa foi a segunda edição da Esta Maratona, que depois vai ter uma terceira edição em Campinas e depois encerra. É uma prova que não conseguia também trazer tanta gente, porque eram 100 quilômetros. E nessa segunda, na primeira tinha tido 50 e 100, inclusive eu corri os 100, os 50, desculpe. Mas nessa segunda edição aqui em São Paulo só tinha 100 km, então corriam 80, 70 pessoas, nem todos completavam, obviamente. Também nós temos uma cobertura uma das corridas mais importantes da época, estamos nos anos 90, né? Que era a mini maratona da Gazeta, que eram 21 km de São Paulo. E que saía lá do prédio da Gazeta, ia e voltava, e era uma corrida, a bambambam na época, porque a elite toda ia, participavam 700, 800 pessoas, curiosamente já uma centena, coisa assim, sem número, e na época chamava esse corredor bandido, como se chama agora o pirata, eu acho, mas enfim, corria sem número. Essa prova me traz uma lembrança curiosa, que é o seguinte: em 92 ou 91, quando eu comecei a correr, eu fiz essa corrida, essa meia maratona, que na época era fim da tarde, saía às 6, 7 da tarde da Gazeta, mas ia em outro percurso, pela 23 de maio, e voltava. Eu participei, primeiro tive um primeiro grande choque. Eu me inscrevi direitinho e tal, eu fui para a largada em frente à Gazeta, onde chega São Silvestre, né? E perguntei para uma pessoa, essa é a segunda história do banheiro, e vi que não tinha banheiro algum, tinha uns 1000 participantes. E vi uma coisa chocante, as pessoas, os homens, não tinha mulher, nem chegava a 5% de mulher, acho que 3%, com razões. Aí essa da largada eu olho assim, o chão começou a ficar molhado, eu não entendi porque não estava chovendo. Aí vi que as pessoas estavam abaixadas e urinando no chão. Eu achei aquilo tão animalesco. Isso me marcou, e depois é uma das bandeiras da revista. Na época o pessoal dizia, havia o Tomás do banheiro, só fala do banheiro, tem que ter banheiro. Eu achava uma falta de respeito, de consideração. O pessoal é tratado como gado, é um horror. Bom, aí fiz a prova, corria já direitinho, não sei o que, tal. Fiz, eu acho que combinei com a Cecília para me pegar ali, a chegada, eu largava lá e chegava na Paulista mesmo. Cheguei e tal, não me lembro do resultado, mas foi porque também não,
Você não sabia, para não sair em lugar nenhum, você nunca sabia que resultado fez, a não ser que você marcasse, escrevesse num papel. Tá bom. Aí eu vim para casa e tal, e ia começar a comer, tomei um banho e comecei a passar mal. Foi a primeira vez que me aconteceu isso. Comecei a sentir um mal-estar, uma vontade de vomitar ou de outra coisa, enfim, não entendia. Depois, aí ficou meia hora nisso, a Cecília falava, vamos jantar, eu falei, não tem condição, não tô legal. Depois eu descobri, me aconteceu isso algumas vezes, eu tinha corrido no meu limite na época, como eu falei, os corredores corriam tudo muito seriamente, não tem esse negócio aí, eu vou participar para completar numa boa, tal. Não tinha, era tudo na morte, né, que se falava. E eu corri no meu limite, não sei que tempo foi, eu sabia que tinha corrido no meu limite. Então eu passei mal porque o organismo estava falando, oi, não pense em nada, agora nós temos que recompor tudo, e com isso, essa exigência do corpo dava esse mal-estar. Depois eu passei outras vezes, depois eu comecei a segurar um pouquinho, com esse mal-estar proveniente do excesso de esforço no treinamento. Aqui tem uma coisa interessante, que um dos colaboradores da revista, também excelente pessoa, maravilhoso, é o médico Marino Catalini, que era de Linz. Corria, escrevia e clinicava, ele é um endocrinologista e nutricionista, eu não me lembro de, enfim, era dessa área. E era um tal tarado por corrida, que gostava tanto que ele tinha uma equipe lá, ele pagava do próprio bolso e organizava uma corrida também em Linz. E nessa corrida, inclusive, ele levou o João da Mata para ser meio padrinho da corrida, tal a sua paixão. E na ano seguinte, a gente comenta, como eu já falei anteriormente, os brasileiros saíram muito bem lá fora. Estamos, os africanos chegando, mas estão nessa fase de passagem. O Luiz Antônio dos Santos, que era da equipe Pé de Vento, treinado por Dr. Henrique Viana, que também escrevia na revista periodicamente. Ele vai a Chicago e vence pela segunda vez. Uma curiosidade do Luiz Antônio, segundo o Henrique Viana, que ele não conseguia comer nada antes de corrida, na prova, maratona que seja. Se alimentava bem na véspera e tal. Mas quando ia para a corrida, ele tomava uma bela caneca de café e tal, mais nada. Depois ele tinha um suporte do percurso, um abastecimento, e principalmente os hidratantes e tal. Mas o Henrique Viana tentava falar, olha, como alguma coisa, mas não tinha jeito, ele não conseguia. E na notícia de baixo tem uma outra curiosidade, que o Vanderlei Cordeiro já então estava se sobressaindo, tal. Mas ainda não tinha corrido maratona, corria meias, 15 e tal. E ele, o treinador dele, que era o nome popular dele era Bombeiro, que foi durante anos o treinador do Vanderlei, acertou para que ele fosse ser coelho numa prova em Reims, na França, onde ele teria que correr no ritmo X até o quilômetro 20. E depois assumiria outro coelho, do 20 para o 30. Ele foi, a prova chovia muito, ele foi, mas no 20 não tinha ninguém perto dele, não acompanhava. Aí ele foi mais um pouco. Aí chegou no 30, ele falou, bom, agora eu vou parar, tudo bem. Mas ele olhou de novo para trás, não tinha ninguém. Aí foi para a chegada e completou 2 horas e 2 horas e 14, 15, enfim, aí completou, ganhou a corrida. O segundo colocado, quando chegou, ficou todo entusiasmado, que achou que estava vencendo a prova, que estava um temporal, o cara não tinha quase nada na frente, falou, bom, os coelhos devem ter parado, mas o Vanderlei não parou. Então, nessa primeira coisa, ele acabou completando e vencendo a corrida com sucesso, uma surpresa, na verdade, né? Bom, aí tem um caderno, nessa edição de dezembro, tem um caderno especial, que é os 25 anos, foi uma capa especial, Maratona de Nova York 94, 25 anos.
Eu nunca tinha ido, né? Então eu e a Cecília fomos, eu não participei, não corri, mas fiquei maravilhado, é uma coisa incrível. Eu conheci a Rosa Mota, ali na área de chegada, que eu já tinha corrido lá, mas não estava correndo, né? Mas a prova é sensacional, tem o jantar de massas, depois tem a corrida do café da manhã, como eu chamava antigamente, ou a corrida da confraternização, ou não, clássica, a troca de camisetas. É uma corridinha no sábado, sai da área onde fica o prédio das Nações Unidas e vem até o Central Park. E lá havia confraternização, não sei se ainda tem tanto, que faz tempo que eu não vou a Nova York. Aliás, eu corri 2 vezes em Nova York, uma pior que a outra. Às vezes ele sempre me perguntava, Tomás, qual a maratona que você mais gostou? Você, olha, a que mais gostou, tem várias, agora a que eu menos gostei foi Nova York. Como assim? Nova York? Sensacional. Mas para mim foi um horror. Mas isso eu vou contar mais para frente. Enfim, nessa que eu fui em 94, havia uma estátua para o Fred Lebel. Fred Lebel é um romeno que idealizou a Maratona Nova York desde a primeira em 1970. 5 voltas dentro do Central Park. Assim foi, ele é um entusiasta, tentava fazer que a maratona crescesse mais, mas a prefeitura falava, não, aqui não vai atrapalhar a cidade. Aí em 76, ele consegue convencer, desde a primeira, em 1970, a primeira teve 55 concluintes, só para vocês terem uma ideia. E aí, a seguinte foi 100, 200, foi indo assim, mas foi crescendo. Em 76 eu não sei, mas devia ter já uns 1000 participantes, tudo correndo, várias voltas no Central Park. Aí ele consegue convencer o prefeito, a prefeitura em si, a liberar, a fazer a prova correndo nos 5 distritos, né? Que sai lá de Staten Island, passa pelo Brooklyn, pelo Bronx, pelo Queens, Bronx e chega dentro de Manhattan, onde fica o Central Park. E ele, em 92, ele já estava com câncer já há alguns anos. Em 92, então, um pouco antes, eu estava falando em 94. Em 92, ele ainda andou a prova acompanhado da Grete Waitz. A Grete Waitz foi 9 vezes campeã da Maratona Nova York, uma norueguesa. Foi recordista mundial. Foi uma cena muito chocante, que eles vieram andando, fizeram mais de 10 horas, chegaram de noite. E foi ovacionado, que já sabia toda a situação dele. Ele tinha um bonezinho clássico de ciclista. Eu não sei porquê, eu falo porque eu fui ciclista e usava esses bonezinhos curtos, assim, de aba muito curta. E ele acabou, então em 92 ele participa e morre. Então em 94 de agosto foi feita uma homenagem para ele e que conseguiu fazer com que a prova, enfim, tivesse esse salto. Esse suplemento que a gente fez, mais uma vez a gente contou com o apoio de amigos que ajudaram. Foi a Chamonix que patrocinou, porque ela levava muitos corredores, mas teve também o apoio da Fórmica, do meu amigo Alípio, que foi sempre ajudou demais a revista com seus anúncios de material de revestimento, né, em áreas frias e tal. E depois a gente apresenta no final, então, o famoso mapa da Maratona de Nova York, passando então pelos 5 locais, que até hoje se mantém como um percurso muito simpático e agradável. Para vocês terem uma ideia, eu publico aqui também a lista de todos os brasileiros. Participaram 300 brasileiros, é uma coisa incrível, muito legal, que se mantém até hoje como a maratona mais desejada, e com razão. A prova merece todos os elogios, não há falha, enfim, é sensacional. Quem quiser, quem puder, também é muito caro, caríssimo participar de Nova York, a inscrição já é cara, terrível, mas vale a pena? Vale, tá bom? Então terminamos lendo a primeira leva de revistas de 93 e 94 e vamos começar depois, agora no próximo vídeo, na outra semana, com as edições de 95 em diante, ok? Avise os amigos, mandem e-mails aqui para o blog, tá bom? Obrigado, bye bye.